Voltamos agora ao Bastidores CNN e agora vamos com informação sobre a CPI do MST. Câmera 1. O relator da CPI do MST na Câmara dos Deputados, Ricardo Salles, tenta dar sobrevida à comissão sob comando da oposição. A gente lembra que Ricardo Salles chegou a dizer que ela não teria continuidade e que, em acordos que acabaram levando à não presença do ministro da Casa Civil à comissão, que isso teria feito com que ela perdesse força. O que Ricardo Salles considera que hoje seja o dia D para o andamento da CPI. Eu dou boas-vindas para a Luciana Amaral, que hoje está lá no Salão Verde, pelo que eu posso ver, para trazer informações a respeito do futuro da CPI do MST. Seja bem-vinda. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos bastidores. Exatamente, o relator da CPI, o Ricardo Salles, está tratando hoje, esta terça-feira, como dia D. O momento decisivo para saber o que realmente vai acontecer. Se vai ao racha, no caso da CPI, se realmente continua com a comissão por mais algumas semanas, ou então se ele acaba logo com tudo isso e já entrega o relatório na semana que vem. Hoje, a oposição espera ver se realmente vai conseguir ou não retomar aquela maioria dos membros. E como é que eles pretendem fazer isso? Eles vão ver se eles conseguem aprovar uma série de requerimentos que eles protocolaram ontem lá na CPI, que são mais desfavoráveis ao MST. Por exemplo, pedindo a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do João Pedro Stedley, o principal líder do MST hoje em dia. Se eles conseguirem aprová-los, é porque realmente eles conseguiram retomar a maioria, segue o jogo. Se eles não conseguirem, a percepção é que eles realmente não devem conseguir voltar a ter a maioria dentro da comissão a tempo. Isso porque a previsão é que ela acabe já em meados de setembro. Nesse caso, então, o Salles prevê apresentar o relatório final dele já na segunda-feira que vem, dia 4. As reuniões da CPI até acontecem na terça-feira, mas nesse caso ele me disse que realmente ele já está até considerando antecipar em um dia e apresentar logo na próxima segunda-feira. A CPI está tão dividida que o resultado de um pedido de retirada de pauta, de um requerimento, de um pedido da oposição, ficou empatado em 13 votos a 13. A CPI chegou a ser suspensa por alguns minutos, mas já foi retomada. Até agora não teve nenhuma mudança de membros no sistema da CPI, portanto nada mudou. Em tese, a oposição ainda não conseguiu realmente essa retomada. A oposição espera que o PL, o PP e os republicanos façam algumas trocas de membros ali dos deputados que são indicados, e isso para colocar deputados mais alinhados à oposição. Mas já no União Brasil não tem uma expectativa de troca, mas sim um acordo para que os suplentes votem nos lugares dos titulares. Segundo eles me falaram, segundo eu apurei, esse acordo para as trocas surgiu entre os próprios líderes partidários na CPI e já teria sido discutido. E aí, em compensação, realmente a oposição deixaria de lado a insistência em convocar, em ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e também outras pessoas que também poderiam prejudicar mais ali, digamos, o governo federal. Um deputado do PT afirmou que essas trocas são uma tentativa desesperada da oposição de realmente influenciá-las e efetivá-las. A reunião da CPI, então, está acontecendo, e outro tema que está permeando a reunião de hoje é o fato do Ricardo Salles ter virado réu num caso que investiga a exportação ilegal de madeira. Chegou até um princípio de bate-boca na CPI por causa disso. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal e aceita pela 4ª Vara Federal Criminal do Pará. Outras 21 pessoas também foram denunciadas. Sobre isso, o Salles chegou a tuitar. Ele deu uma ironizada, questionando alguma surpresa, mas disse também ter certeza que a seriedade e imparcialidade do judiciário vão demonstrar a falácia ali contida. Então a gente segue acompanhando, porque realmente o clima está tenso e o Salles ter virado réu também coloca um pouco mais de pimenta, em toda essa situação. Volto com vocês no estúdio. Luciana Amaral, obrigada pela apuração. Volte sempre. Deixa eu chamar agora as nossas analistas, a Basília Rodrigues e a Clarissa Oliveira, para a gente falar sobre essa tentativa do Salles de tentar manter esse fronte da oposição que acabou minguando,
Clarice, acabou minguando, vamos lembrar aqui, por um movimento dos partidos do Centrão que estão prestes a entrar no governo. E aí tudo passa, né, Clarice, pela reforma ministerial, pelas decisões que sairão do Palácio do Planalto. Uma coisa está ligada à outra e pode sim ter efeito sobre como é que o Centrão se comporta também no Congresso Nacional. Sem dúvida, Tainá, a oposição ali, eu lembro especificamente do deputado Kim Kataguiri, alguns dias atrás, comemorando no plenário que a oposição ia voltar a ter maioria no plenário da CPI, mas cantou vitória antes da hora, né? Tem essas negociações correndo nos bastidores da reforma ministerial e isso impacta, sim, na disposição dos partidos que vão aderir à base governista de fazer o jogo em favor do governo ou não. Mas, fora isso, essa investigação, o fato de Ricardo Salles se tornar réu nessa investigação que trata de exportação ilegal de madeira, é um fator que acaba impactando, sim, na sobrevida da CPI pelo seguinte, Tainá. As pessoas com as quais eu conversava até ontem apontavam duas possibilidades. Uma tinha uma linha dentro do governo que defendia que o melhor era tentar derrotar o relatório de Ricardo Salles ou tentar viabilizar aí uma operação que permitisse que a base governista atropelasse de vez essa CPI e encerrasse esse assunto de uma vez por todas. Mas tinha uma outra turma que dizia, olha, se tiver uma prorrogação aí da CPI ou mesmo um relatório favorável, seria, querendo ou não, uma forma, se Lula ficar quietinho, o governo ficar quietinho, uma forma de deixar que o agronegócio ali, a bancada do agro, acabe sendo contemplada e é um setor com o qual o governo Lula vem tentando uma aproximação. Só que por que muda tudo? É claro que mesmo os segmentos ali da bancada do agro que gostariam de ver a CPI prosperar de alguma forma, não vão querer que isso seja feito com a imagem daquele ex-ministro que manda passar a boiada. E quando entra essa investigação justo na reta final da CPI do MST, isso acaba de uma forma ou outra colando na imagem do relator. Então, o que a gente tem visto aí hoje, de ontem para hoje, a gente consegue observar aí um movimento bem evidente de arrefecimento daquela possibilidade de virada na composição dessa CPI. Coloca uma pá de cal na CPI. Basília Rodrigues, eu tenho ouvido de alguns aliados de Jair Bolsonaro que em 2 processos Ricardo Salles se antecipou bastante. Inicialmente na disputa à Prefeitura de São Paulo, o PL não decidiu ainda se vai apoiar, por exemplo, Ricardo Nunes. E ele já veio a público dizer, não sou candidato, o Centrão é contra mim e Valdemar Costa Neto também. Pois bem, também se antecipou quando Arthur Lira atuou naquele episódio para que o Rui Costa não fosse convocado e os partidos do Centrão mudaram seus componentes justamente à espera da reforma ministerial. Você avalia que com essas posturas um pouco antecipadas, Basília, Ricardo Salles acabou colocando essa pá de cal na CPI do MST? Acho que a CPI do MST teve uma série de erros. Ela verbaliza para um grupo conectado ao agro, né? Daí a necessidade de se investigar essas ocupações / invasões, mas ela não conseguiu nacionalizar, não conseguiu furar a bolha do agro para que a população tivesse interesse em acompanhar o dia a dia da comissão. Até eles tiveram o trunfo de trazer primeiro o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, para só que, apesar de iniciar com uma composição muito anti-governo, muito anti-Lula, então poderia ser a plataforma da oposição na Câmara, eles não conseguiram realmente dar coerência ao dia a dia da comissão, justificando a necessidade de um grupo como este até da possível prorrogação. Então, o Ricardo Salles faz esse esforço para conseguir dar sobrevida à CPI, que não foi bem compreendida pela população brasileira. Conversou bem com um grupo, com um setor que é do agro, mas nacionalmente as pessoas não tiveram aquele interesse que é próprio de algumas CPIs que caem no gosto popular, a exemplo da CPI da pandemia, de ficar ali ligado no dia a dia da notícia na comissão. Talvez uma das razões tenha sido esta
esta pauta lotada de CPIs, né? Um semestre em que a gente teve CPMI do 8 de janeiro, CPIs de diversos assuntos ali na Câmara dos Deputados, então eram muitas CPIs para poucos holofotes. A CPI do MST tinha grandes chances de prosperar até diante das ocupações no início deste ano, conseguiu colocar freio, querendo ou não, à reforma agrária do governo, então eles conseguiram ganhar paralelamente ao dia a dia da CPI de outras formas. O resultado da comissão é ter adiado a reforma agrária, ao final da comissão vir aí com um tipo de arcabouço, uma nova legislação para criminalizar as pessoas que invadem as terras, trazendo a bandeira de movimentos sociais. Então, é uma CPI que tem mais a ganhar acabando do que continuando a existir.